10 primeiros sinais de dano no fígado. O fígado é um dos órgãos mais resistentes do corpo, mas é um dos mais silenciosos quando está danificado. Nessa live eu vou compartilhar com você os 10 primeiros sinais de dano no fígado para que você possa saber como reconhecê-los e tomar as medidas corretas antes que seja tarde demais. Por isso, fique comigo até o final, porque essas informações farão toda a diferença na sua vida e na sua saúde. Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Aproveito também para deixar aí um Feliz Natal para todo mundo, já que estamos chegando nessa data marcante da nossa cultura. E o fígado, ele é um órgão que tem diversas funções no nosso organismo. Ele tem mais de 500 funções, incluindo filtrar toxinas do sangue, produzir bile para digerir gorduras, armazenar vitaminas e minerais essenciais, armazenar glicogênio. E quando o fígado está danificado, todas essas funções são comprometidas. E isso pode impactar todo o nosso organismo, porque nós, humanos, não vivemos sem fígado. Quais são os 4 principais vilões da saúde hepática? Primeiro vilão, alimentação rica em açúcares e gorduras processadas, frutose industrial, refrigerantes, bebidas energéticas, doces. Todos esses alimentos ricos em açúcares adicionados são muito prejudiciais para o fígado. Tem muita gente que diz assim, eu tenho gordura no fígado, mas eu não como nada de gordura. Porque não é porque você come gordura que essa gordura vai ser armazenada no fígado. Não, você pode comer nada de gordura, mas se você consumir um excesso de açúcar, esse excesso de açúcar vai ser convertido em gordura e armazenado no seu fígado. Por isso, esse é o primeiro vilão. Segundo vilão, que a gente sempre fala aqui, óleos vegetais ricos em ômega 6, girassol, soja, milho, canola, algodão, todos eles são extremamente prejudiciais, por mais que tenham muitas pessoas dizendo que são bons, por mais que a Sociedade Brasileira de Cardiologia diga que é bom, por mais que a marca da margarina coloque na embalagem que é bom para o coração, eu tô te dizendo aqui, baseado nas melhores e mais recentes evidências científicas, que esses óleos não devem ser consumidos por diversos motivos. Não é o nosso foco aqui hoje. Já expliquei em outros momentos e vou explicar novamente em outros vídeos, mas nesse deixa para outra hora. Segundo vilão, então, óleos vegetais ricos em ômega 6, tá? Soja, milho, canola, algodão, girassol, não consuma este tipo de óleo. Terceiro vilão, uso excessivo de medicamentos, como o paracetamol, que é o Tilenol, e anti-inflamatórios, como ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco. Todos eles são tóxicos para o fígado quando utilizados em altas doses. O paracetamol, por exemplo, é a principal causa de falência hepática medicamentosa no mundo inteiro. E é um medicamento vendido sem receita. É um medicamento prescrito por médicos quando a pessoa está com dengue, que também é uma doença que afeta o fígado. Então, o paracetamol, eu, como médico, também não recomendo que seja utilizado. Existem outras estratégias para a gente resolver os problemas que o paracetamol, entre aspas, resolve, já que ele não resolve nada, ele só controla o sintoma. E o quarto vilão são as infecções virais, como hepatite B e hepatite C, que podem levar a danos silenciosos, incluindo a cirrose. Então, essas são as principais causas: estilo de vida, uso de medicamentos e infecções virais. E quais são os 10 primeiros sinais de danos no fígado? Lembrando que quem quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo, nos comentários fixados, e para o pessoal aqui do Instagram, o link está na bio. Pode ser a sua oportunidade de tratar as suas doenças de forma natural e finalmente tratar a sua saúde, e não apenas ficar controlando o sintoma, não apenas ficar adicionando novos remédios porque os antigos não estão mais funcionando. Então é para tratar de verdade aquilo que está te incomodando. Vamos lá. Primeiro sinal:
uma sensação estranha sob as costelas direitas, uma pressão, um peso, uma dor leve nessa região, embaixo da costela à direita, que é onde fica o nosso fígado, pode indicar que o fígado está com algum problema, uma inflamação ou algo do tipo. Essa sensação pode irradiar para o ombro direito ou para a escápula. Esse é o primeiro sinal. Segundo, cansaço e fadiga constante. Se você se sente sem energia, mesmo após uma boa noite de sono, isso pode indicar um problema hepático, porque o fígado, ele, quando está danificado, ele tem dificuldade em regular a glicose e eliminar as toxinas, o que leva à fadiga, né? Como é que o fígado regula a glicose? Ele estoca glicogênio. Esse glicogênio, em determinados momentos, pode ser liberado pelo fígado e utilizado como glicose, né? Para dar energia, para cumprir alguma função do nosso organismo. Terceiro sintoma, coceira persistente pelo corpo. Coceira na mão, na sola dos pés, especialmente à noite, pode ser devido ao acúmulo de sais biliares nos tecidos, que geram esse prurido intenso. Quarto sinal, manchas vermelhas ou veias em forma de aranha na pele, que são as telangiectasias. São pequenos vasinhos conglomerados de vasos que podem aparecer na região do tórax, podem aparecer no rosto, que são as aranhas vasculares. E esses sinais estão associados a níveis mais altos de estrogênio, um hormônio que o fígado não consegue processar adequadamente quando ele está danificado. O homem também, quando tem doença hepática, ele pode ficar com a ginecomastia, né? Com aquele peitinho avantajado. Quinto sinal, problemas na tireoide. O fígado danificado pode causar alterações nos hormônios da tireoide, levando a fadiga extrema, queda de cabelo, pele ressecada. O sexto sinal, níveis baixos de vitamina D. Mesmo com suplementos, uma deficiência de vitamina D também pode indicar que o fígado não está armazenando ou ativando a vitamina D da forma correta. Lembrando que para que você consiga utilizar a vitamina D corretamente, você também precisa consumir magnésio nas quantidades adequadas. Sem magnésio, a vitamina D não será aproveitada pelo seu corpo. Sétimo sinal, urina escura, a colúria, e fezes claras, a acolia fecal. A urina da pessoa que tem problema hepático grave é uma urina com cor de mate, cor de Coca-Cola, cor de chá preto e muitas vezes tem um cheiro muito forte. Já as fezes é o contrário. Elas recebem uma tonalidade clara, ficam cor de argila, e isso indica que a bile não está sendo liberada e processada adequadamente. Oitavo sintoma, dificuldade de visão noturna. O acúmulo das toxinas no sangue pode afetar os olhos, levando à cegueira noturna. Além disso, o fígado também é fundamental para o aproveitamento da vitamina A, que é uma vitamina essencial para a saúde dos nossos olhos. Nono sintoma, olhos secos e irritados. A sensação de areia nos olhos, olhos ardendo, também podem ser um sinal de que o fígado não está produzindo bile suficiente. Muito provavelmente, por não havendo bile, há uma dificuldade na digestão das gorduras. E o nosso olho, para que seja lubrificado, ele precisa de gorduras, principalmente o ômega 3. Por isso que a suplementação, o uso do ômega 3 para o tratamento de óleos secos é uma ferramenta interessante utilizada por nós médicos. Décimo sintoma, sinal, na verdade, né? Diferença de sinal para sintoma é que o sinal é algo que nós vemos ou algo que nós medimos, enquanto o sintoma é algo que a pessoa relata para gente. Então, uma dor de cabeça é um sintoma. Agora, uma mancha vermelha é um sinal. Uma náusea, um enjoo, é um sintoma. Agora, os vômitos são um sinal. O décimo sinal, pés e tornozelos inchados. O acúmulo de líquido nas extremidades pode ser resultado de um aumento da pressão nas veias do abdômen devido à cirrose, veia porta e outras veias importantes do nosso organismo. Existem outros sinais e sintomas também de doença hepática,
que acabam acontecendo em estágios mais avançados da doença. Por exemplo, nós temos a icterícia, quando a pessoa fica com os olhos amarelados, com a pele amarelada, pelo acúmulo de bilirrubina na pele. Uma outra manifestação clínica possível também, em fases mais avançadas, onde nós temos o que chamamos de encefalopatia hepática, são a inversão do ciclo sono-vigília. Então, a pessoa, por algum motivo, né, de uma hora para outra, ou aos poucos, ela passa a trocar o dia pela noite. Isso é característico também de doença hepática e o que a gente chama de clonus. Então, a gente pede para a pessoa esticar os braços assim, né? Eu não vou esticar, mas finge que está esticado. E aí, ó, quando a pessoa faz isso, a mãozinha dela fica assim. Também temos a contratura de Dupuytren, que é uma contratura aqui em alguns músculos da mão. Então, existem várias manifestações clínicas características de doença hepática. E o que você deve fazer caso isso aconteça? Primeiro, procurar um médico. Vai precisar fazer uma ultrassonografia, vai precisar fazer um exame de sangue para avaliar as enzimas hepáticas, para avaliar alguma outra substância, alguma outra proteína, algum outro marcador que indique um problema hepático, como a albumina, por exemplo. É muito comum nós vermos uma queda da albumina em pessoas com doença hepática. Então, esse é o primeiro sinal. Esse é o primeiro passo. Se você estiver sentindo alguma coisa, busque um médico. Segundo, estilo de vida saudável. Reduza açúcares. Reduza alimentos ultraprocessados. Não desembrulhe, descasque. Beba bastante água, pelo menos 30 ml por quilo de peso por dia. Isso é fundamental para a sua saúde hepática. Não coma frituras. Não coma alimentos transgênicos, geneticamente modificados. Não coma alimentos que vêm aqueles congelados prontos, lasanha, nugget. Não coma miojo. Não coma ultraprocessados. Coma de forma natural. Coma frutas. Coma legumes, como a cebola. Coma alho. Coma gengibre. Coma carne de qualidade. Ok? Esses são os alimentos que realmente vão te nutrir. Evite refrigerante, suco de caixinha, Tang. Por favor, não consuma isso. Evite também exagerar nos medicamentos. No paracetamol, evite exagerar nos anti-inflamatórios. Ah, mas doutor, eu sinto dor todos os dias. Então, olha só, você precisa investigar a causa da sua dor. E, depois de investigar a causa da sua dor, você precisa tratá-la com uma medicação sustentável, que não vai gerar prejuízos na sua vida, ou que vai ter uma chance menor de gerar prejuízos, ok? Por exemplo, a cannabis medicinal é uma excelente ferramenta para quem tem fibromialgia, para quem tem enxaqueca, para quem tem síndrome do intestino irritável, e é uma medicação muito mais segura do que o paracetamol e do que os anti-inflamatórios. E o quarto passo é incluir alimentos desintoxicantes na sua dieta. Folhas verdes escuras, alcachofra, beterraba, gengibre, alho, limão e beber bastante água. Abacaxi, que é muito bom para o fígado também, porque ele tem a silimarina. Então, alimente-se de forma natural. A Paula perguntou aqui, como saber se tem qualidade de carne, frutas e legumes? Olha, a gente tem a bênção de morar, eu pelo menos, aqui no Brasil, né? E a maior parte das pessoas que me acompanham também moram no Brasil. E a carne brasileira é uma carne que tem uma peculiaridade, uma característica muito interessante, porque a imensa maioria do gado brasileiro é alimentado com pasto, e isso é extremamente positivo, tá? Então, a carne aqui, via de regra, é uma carne de qualidade, tá bom? Prevenção é o melhor remédio. Alimentação saudável, atividade física, tudo isso é essencial para a saúde do seu fígado. Evite bebidas alcoólicas em excesso. Se você tem gordura no fígado, você não deve consumir álcool. E busque sempre atendimento, seja acompanhado de perto por alguém que te conhece, alguém que você confia, para avaliar como vem sendo a sua evolução e como está sendo a
sua trajetória, né? Se você teve alguma mudança nos exames, se você passou a sentir algo que não sentia antes, é muito importante ter um médico de confiança para te acompanhar, ok? Fígado é um órgão resiliente e se você cuidar dele, ele vai se regenerar ao longo do tempo. Quem lembra daquela história do Prometeu acorrentado, da mitologia grega? Essa história é clássica, né? Será que alguém conhece? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. Você conhece a história do Prometeu acorrentado? Vou te contar. Prometeu roubou o fogo dos deuses gregos para dar aos mortais, aos humanos, o que gerou uma revolta imensa nos deuses, que castigaram Prometeu, prenderam, acorrentaram o Prometeu, e a punição qual foi? Todo dia ia lá uma ave de rapina, um urubu da vida, e comia um pedaço do fígado do Prometeu. E todo dia aquele fígado se regenerava. Então, desde aqueles tempos, nós tínhamos essa noção de que o fígado humano era capaz de se regenerar. Agora, ele não se regenera para sempre. Se ele fibrosar, se você desenvolver a cirrose, ele também vai perder a sua capacidade regenerativa. Por isso que você precisa tomar muito cuidado e ter bastante carinho com o seu fígado. E para ter isso, você precisa de um estilo de vida saudável. Por quê? O que mata o seu fígado é o que você come, é o que você bebe, é a atividade física que você deixa de fazer. É isso que prejudica o seu fígado. Para você ter acesso ao guia completo do estilo de vida saudável, de como se prevenir, como tratar e como reverter doenças de forma natural, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de reverter a gordura no fígado, são capazes de reverter diabetes, reverter hipertensão, reverter colesterol alto. Se você aplica esses hábitos, é muito possível que você não precise nem mais tomar medicamentos para essas doenças que eu falei. Além disso, esses hábitos também previnem doenças como o câncer, o infarto, o derrame, e são fundamentais até mesmo para quem já teve essas doenças, para quem está tratando um câncer, por exemplo, é fundamental também ter um estilo de vida saudável. Para ter acesso ao livro é muito simples, basta você clicar aí no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou no link da bio, para o pessoal que está aqui no Instagram. Lembrando que nesse link você já tem um desconto para adquirir o livro por menos da metade do preço e, além disso, você também tem a garantia incondicional de satisfação, onde, se você compra o livro por R$ 39,90, muito barato, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro integralmente, sem letrinha pequena, sem burocracia, sem pegadinha. Estou aqui assumindo o compromisso público de devolver o seu dinheiro caso você não goste do livro. E eu só faço isso porque eu sei que quando você comprar, ler e pôr em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais saúde, a gordura do seu fígado vai ser eliminada, e aí você vai ser muito grato a mim por ter te indicado a leitura e não vai pedir o dinheiro de volta. Mas não se esqueça também de se agradecer por ter feito esse investimento pequeno de R$ 39,90, mas que vai ter um retorno imenso, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso e precioso, que é a sua saúde. Então, não tem desculpa para você não adquirir o seu livro agora. Clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou o link da bio. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, dê uma nota para esse vídeo aqui. O que você achou desse conteúdo, onde falamos sobre sinais e sintomas de problemas hepáticos? Sua opinião é muito importante para a gente continuar fazendo nosso trabalho e sempre aprimorando os nossos serviços. Afinal de contas, a gente está aqui prestando um serviço para você. Por mais que você não pague com o dinheiro, né? Você paga com o seu tempo, com a sua atenção, com a sua energia. Eu sou muito grato por isso. Agradeço a sua presença aqui na live e agradeço também se você puder deixar uma nota para esse vídeo. Pessoal do Instagram, eu me despeço de vocês, vou ficar apenas no YouTube. Quem quiser continuar acompanhando a live, vai lá no canal Doutor João, só escrever Doutor João que você vai me encontrar lá e até a próxima. Pessoal do YouTube, vamos ver quem está com a gente aqui.
Vamos ver quem está com a gente aqui nesse dia 23 de dezembro, meio-dia e 25. Um abraço para Maria Selma Guimarães, Penha Vidal Vanini, Ivan Câmara Pereira, Luciene Andrade Silva, Gilda Freitas, Rosângela Garofolo, Maria de Lourdes Oliveira de Ourinhos, Mila Andreoli, Edinalva Souza. Abraço para Raquel Ribeiro Alves, de São Paulo, Antônia Cícera Pedrosa, Felipe Alves da Silva. Pessoal, compartilha esse vídeo, ok? Dê o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, tem uma palavra escrito inscrever-se. Inscreva-se agora e ativa as notificações para você não perder as nossas lives e os nossos vídeos, ok? Abraço aí para Maria Eliane de Tubarão, Maria Meira dos Santos, Maria Benedita. O Ivan falando aqui, Ivan Câmara Pereira, é tão vilã que nem as moscas pousam nela. É verdade, Ivan. A Penha falando, oi, doutor João, eu e minha filha nos inscrevemos para receber o e-book gratuito, mas não recebemos no nosso e-mail. Verifiquei até o lixo eletrônico. Bom, Penha, manda uma mensagem aí para o nosso WhatsApp, 21 97 690 2933, que eu vou ver o que está acontecendo, tá? Quem não recebeu o e-book gratuito, quem não recebeu aí o código da longevidade, manda uma mensagem aí, DDD 21 97 690 2933, que a gente vai resolver, tá? Abraço aí para Maria Ribeiro do Rio de Janeiro, Nazareno Azevedo. Um abraço para a Mila Andreoli, já mandei. Maria Ribeiro. Quem mais? Quem mais? Abraço para o Erickson, Carlos Ricardo Medeiros, falando que o veneno, sorvete também é um veneno. Sim, açúcar adicionado, gorduras de baixíssima qualidade, óleos vegetais, margarina, nem se fala também. Abraço para o Vander Salles, aqui do Rio de Janeiro. Abraço para o Eduardo Matos Raul, Ana Rosa, Lúcia Franco, Marta Maria, Noeli Soares, Rolalina Filé. Abraço para Maria Helena, Jussara Batista Plácido, Lisete Cândido, Leonardo Maciel dos Santos, Pedro Paulo, Valdilene Matias, Maria das Dores, Joana Dark, Gisele Roque de São Paulo, Alice Manuel de Vinhedo. Um abraço para Josefa Jesus Reis, Elizabeth Queiroz da Espanha, Lucineide Moro. Carlos Ricardo está perguntando aqui, para fazer o exame como está o fígado, qual o nome? Carlos, geralmente a gente pede um hepatograma, que vai avaliar TGP, TGO, gama-GT, fosfatase alcalina, vai avaliar também proteínas e frações, mas, dependendo do caso, é interessante também a gente dosar a albumina ou dosar algum outro exame que também seja um marcador de problemas hepáticos. Em alguns casos, um exame de imagem, como o ultrassom, também pode ser uma alternativa. Abraço aí para o Clévia Rodrigues de Salles, Carlinhas Oliveira de Camaçari, José Januário da Silva, de Valença. E é isso, pessoal. A Carlinhas falando aqui, eu tomo quase todos os dias chá com casca de limão. Ajuda? Carlinhas, ajuda sim. Mas precisa de um estilo de vida saudável também. Não adianta tomar o chá com casca de limão e ficar fumando cigarro, bebendo cerveja todo dia, comendo margarina, comendo açúcar, que não vai adiantar muita coisa. Agora, se toma um chá com casca de limão, tem uma alimentação balanceada, dorme bem, não bebe, não fuma, faz atividade física, aí, ó, a gordura do fígado vai lá para longe, tá? Abraço aí para Luziete Alves e para o José Reis. Pessoal, é isso, hein? É isso. Essa live aqui já falei tudo que eu tinha para falar, mas continue comigo. Não se vá e assista outras duas que eu separei especialmente para você continuar cuidando do seu fígado. Quer ver? Nessa aqui eu falo sobre chás que ajudam a eliminar a gordura do fígado. E nessa daqui falo sobre frutas que também vão te ajudar nesta missão. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até já!